Ele é digno, Ele merece. Amém? Aleluia. Pode sentar. Glória a Deus mesmo. Aleluia. Podem sentar. Eu quero então convidar a doutora Ilma mais uma vez. Eu queria que nós pudéssemos recebê-la com uma salva de palmas. Amém? Nós temos sido tão abençoados desde ontem, não é? Com uma palavra tremenda que vai lá dentro da nossa alma. E obrigada por isso, doutora Ilma. Obrigada por ter aceito o nosso convite, por estar aqui, por ser boca de Deus aqui nessa noite. Eu creio que o Senhor vai continuar falando conosco através da sua vida. Que Deus te abençoe, que te dê graça, unção em cada palavra, no nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Já sentimos a presença do Senhor aqui, né? Que essa seja uma noite de muita alegria, de muita paz na nossa alma e principalmente dessa presença transformadora e curadora do Senhor para as nossas vidas, né? Para quem não estava aqui desde a tarde, eu quero cumprimentá-los com a perfeita paz de nosso Senhor Jesus Cristo, né? Nós temos desde ontem trabalhado o tema Convergindo as Famílias em Cristo, porque nós temos plena convicção de que só há igrejas fortes quando as famílias são fortes. Só há igrejas poderosas quando as famílias também são poderosas. Porque quando a família tem um altar de adoração ao Senhor nas suas casas, as pessoas já chegam, já vêm para a igreja cheia da presença do Senhor, não é? Aqui não passa a ser só um recinto onde nós estamos juntos em comunhão para adorar o Senhor, mas aqui passa a ser um recinto onde a gente já vem tão cheio da presença do Senhor, que nós nos juntamos para adorar, para louvar e para ter comunhão com o Senhor, né? Então, essa igreja está no seu 8º aniversário. E nós cremos que muito mais o Senhor fará, trazendo famílias, casais comprometidos com Deus, pessoas que receberão a Jesus aqui e que estarão juntos com vocês nessa caminhada, né? Com certeza Deus tem algo ainda a fazer no meio daqui, uma igreja missionária, a igreja que apoia missões é uma igreja que cresce, uma igreja que tem compromisso com o reino de Deus aí nessa terra, né? Então, nós vivemos tempos de muitos desafios para a família, como eu já falei ontem, né? Eu apresentei ontem os livros, apresentei agora à tarde também. Esses livros vão trazer subsídios para esses temas que eu tenho falado. O tema que eu falei ontem, que eu falei agora à tarde, né, fazem parte dos livros que eu tenho. Família, Lugar de Refúgio ou Campo de Batalha. O Enigmas da Alma, uma decifração à luz da Palavra de Deus. E o Somos Ouro, Aliança Conjugal e a Longevidade do Casamento. Todos eles trazem subsídios para a gente crescer nessa área, equipar, receber essas ferramentas e utilizar os livros para todo mundo, para compartilhando o que Deus tem nos ensinado ao longo desses anos. Então, quem puder, leve o livro, que vai te ajudar muito, tanto para a sua vida pessoal, familiar, conjugal e também no ministério, né? E no Somos Ouro, como eu também já falei, a gente tem ao final de cada capítulo exercícios, porque aqueles que querem estudar em grupo e aqueles que querem também ler e praticar, tem os exercícios bem práticos para reflexões, para poder a gente crescer no relacionamento conjugal e familiar. Tem as poesias do Celso, que são as suas canções. Tem o QR Code para ouvir as canções, que tem nas plataformas digitais. No livro tem no Spotify. E ali você pode, além de receber um conteúdo que vai agregar valor, e também tem a adoração, né?
Não tem nada melhor do que a gente adorar o Senhor, né? Então, nos CDs que servem, nos álbuns que ele tem no Spotify, tem o Fé e Razão, são 3. Fé e Razão, Celebrando a Vida, e tá aí as redes sociais, tá, gente? Onde vocês entram lá no Instagram para ir na nossa plataforma para conhecer os cursos. São cursos já preparados, validados, que vão ajudar muito. E lembre-se, tem uma prática terapêutica bíblica que ela é essencial para ir nessa abordagem do inconsciente, aquilo que ainda a gente não trouxe à tona, que a gente quer saber, Senhor, por que eu ajo assim, por que isso aconteceu comigo, e aquelas questões que às vezes a gente lança para Deus, e são muitos exemplos, inclusive eu tenho uma história, eu trago os casos clínicos, né? Tem uma história de uma moça que ela tinha 10 anos que não menstruava, 10 anos, e por trás tinha toda uma história, né? Toda uma história de revolta, de dificuldades paternas, de desamparo, que eu falei hoje à tarde. Tudo isso ela tinha na vida dela. Então, é como uma rejeição da feminilidade. Aí ela casou, né, se converteu, casou, e aí ela queria ter filhos, mas não ovulava. E essa moça ouviu uma palestra minha pelo YouTube, e ela é de outro país, e ela foi parar lá no Brasil, me procurando. Foi para São Paulo até descobrir o número do telefone, e entrou em contato. E eu comecei a atendê-los e dei essa orientação do Salmo 139, com os 21 dias. Ela fez com o marido dela, que não conhecia a língua portuguesa, e ela explicou, foi lendo e explicando tudo para ele. E ele fez como eu tinha orientado, e no 21º dia a menstruação desceu. E hoje ela já tem o seu filho, né? Então, são coisas que só Deus faz. A ciência, ela nos ajuda, ela traz subsídio. Mas a cura, entrar lá no ponto da dor, né? Trazer à tona, isso a palavra de Deus nos traz. Então, são muitos exemplos que vocês vão ler nos livros, né? E, com certeza, quando a gente lê as histórias dos outros, sempre tem alguma coisa que tem a ver com a nossa história, né? Então, o Senhor também vai nos curando. Aí, vocês, lendo, e lá vocês vão encontrando essas orientações. E nos cursos, para quem quer compreender um pouco mais sobre depressão, ansiedade, emoções tóxicas, famílias psicossomáticas, tem um curso só para isso. Prevaleça sobre os conflitos e desafios da vida. E fala dos 4, né? Ansiedade, depressão, famílias psicossomáticas e emoções tóxicas. Ah, estou com dificuldade de entender o meu propósito de vida. Tem lá o curso Descobrindo o Seu Propósito de Vida. E tem a prática do Salmo 139. Então, agora nós vamos ouvir os Céus com uma das suas canções, né? A mais linda história de amor é a canção que ele vai louvar ao Senhor hoje, que é uma canção muito bonita. Eu sempre falo que eu sou a musa inspiradora dele, né? Não é? Que eu inspiro ele a compor, né? Então, essa canção é uma canção muito bonita. Tudo que eu pensar, né, pode resultar, tudo que eu falar, tudo que eu pensar, pode resultar em amor ou guerra. É uma escolha que nós fazemos, né? Então, vamos ouvir essa canção. Que a paz de Cristo continue reinando em cada coração, amém? Uma boa noite para todos vocês. Por favor, volta no começo e bota no ponto correto. Tudo que eu pensar. Eu queria pedir um favor.
Aumenta agora para mim aqui, faz um favor, no retorno. Retorno aqui, ó. Tudo que eu pensar, tudo que eu falar, pode resultar em amor ou guerra. É verdade. Todo o meu sentir e o meu agir seja com ternura e amor sincero. Que o meu coração, sede de emoções, possa registrar bons sentimentos, e guardo na memória do amor a linda história, escrita por Deus o Criador. Quando o amor toca o coração, acontecem coisas tão bonitas. É verdade. Isso vem de Deus, fonte do amor, que sustenta sempre as nossas vidas. Vamos juntos? Que o meu coração, sede de emoções, possa registrar bons sentimentos, e guardo na memória do amor a linda história, escrita por Deus o Criador. Louvado seja Deus. Oh, vamos deixar essa música para o final? Amém. Ok. Ok. Cantou a metade. Cantou a metade da música. Então, queridos, está bem alto aqui o som. Oi. Oi. Amém. Amém. Tudo que nós temos falado nesses 2 dias, desde ontem, né? Falando sobre convergência em Cristo, na verdade aponta para a gênese da criação. Desde o início, família começa no Gênesis. Desde o princípio de todas as coisas. E é preciso decidir se nós vamos crer no que a palavra de Deus diz, ou se nós vamos olhar o sistema que o mundo hoje fala que família é uma instituição falida. Então é muito importante nós entendermos o propósito da família dentro da palavra de Deus. Aí quando nós abrimos o primeiro livro da Bíblia, primeiro capítulo, a Bíblia começa com uma frase tão simples. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Só esse versículo. Você crê nisso? Porque se a gente crê nisso, a Bíblia não é um livro de histórias. A Bíblia não começa, era vez um Deus que morava no planeta tal. Não. É uma frase muito simples, mas muito categórica. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Se a gente crê nisso, tudo mais faz sentido. Tudo mais. Se a gente não crê, ou se a gente tem dúvidas, nós vamos entrar como numa areia movediça, porque a dúvida gera mais dúvida, que gera mais dúvida. E aí a nossa caminhada aqui fica uma caminhada fragilizada, né? Então,
Quando nós lemos o versículo 2, e segundo os estudos, entre o versículo 1 e o 2, tem eras aí, diz assim o segundo: e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. É muito interessante olhar esses elementos. Primeiro, a terra era sem forma e vazia. No hebraico, a terra tornou a ser sem forma e vazia. E a gente sabe que aí nesse íntere tem a queda de Satanás, a queda de Lúcifer, né? A terra era sem forma e vazia, então não tinha forma. Havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Então, esse verbo mover, no original, é o mesmo sentido do movimento que a galinha faz sobre os ovos. Por que a galinha faz assim sobre os ovos? Para aquecer a vida, não é isso? Ali está sendo gerada uma vida. Então, esse movimento que a gente chama no nosso português de chocar, seria mais ou menos assim: o Espírito de Deus chocava a face das águas. Que a gente não traduziria assim, porque para nós não teria muito sentido. Mas fala desse movimento do Espírito de Deus sobre a face das águas. E a primeira ordem de Deus, no haja de Deus, quando termina o versículo 2, é: e disse Deus, haja luz. Então, onde havia trevas, passou a ter luz. Onde o sinal de vida estava ali pela manifestação do Espírito de Deus se movendo sobre a face das águas, a terra passou a existir com vida. E aí toda a sequência vai falar. Mas Deus só faz os luminares no quarto dia. Então, que luz era essa? Que estava ali presente desde o início da criação. Bem, quando nós vamos para João 3... a gente chama o livro de João do Gênesis do Novo Testamento, né? Quando a gente vai para João 3, nós vamos encontrar Nicodemos, que vai perguntar para Jesus, né? Ali aquelas questões filosóficas de Nicodemos. E aí ele pergunta, mas eu tenho, quando Jesus explica para ele o novo nascimento, ele diz, mas eu tenho que entrar no ventre da minha mãe e nascer de novo? E Jesus diz para ele, o que é nascido da carne é carne. O que é nascido do Espírito é o Espírito. Como que é o nascimento da carne? Então, vamos pensar no ventre de uma mulher, através de uma conjugalidade, começa ali uma concepção. Tem forma dentro do ventre ainda, antes da criança ser desenvolvida? Não. Não, o ventre está vazio, ainda não tem a forma. A forma, o ser humano vai ganhando forma à medida que o processo de desenvolvimento da vida vai acontecendo. Tem escuridão dentro do ventre? Tem. Tem água? Tem. Vocês estão vendo que são os mesmos elementos? Os mesmos elementos. Por quê? Porque o Espírito de Deus está ali autorizando a vida. Ele que autoriza a vida, até a hora da mulher dar a luz. Mas ela só dá a luz, porque já a luz do Senhor já está ali autorizada na vida de uma criança para ela nascer. Os mesmos elementos de Gênesis 1. Aí o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Aí Jesus vem e diz para Nicodemos, né, e diz ali para o povo, né, quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva fluirão do seu interior. Então, a água que vai nascer dentro de nós, como rios de água viva, essa água é que limpa, que purifica a água da palavra, que vai nos gerar vida. Tem o Espírito de Deus que nós recebemos quando aceitamos Jesus, que nos torna filhos de Deus e que faz realmente a vida de Deus entrar no nosso espírito, e o espírito do homem recebe a vida de Deus e recebe o Espírito de Deus.
Então tem vida. E aí Jesus diz assim: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Novamente os mesmos elementos, no novo nascimento. Também a luz, também a água, também o Espírito, se movendo dentro da nossa vida e nos dando a convicção de que nós somos filhos de Deus. Nascemos de Deus. Então os nascimentos se encontram. Quando nós olhamos a palavra que traz a revelação, que nos ajuda a compreender tudo isso, né? Então a família, gente, ela nasceu no coração de Deus para o ser humano. Ela começou lá no Éden, antes da queda, antes mesmo de Deus criar a igreja visível, como nós nos reunimos hoje como comunidade. Para que a família fosse esse lugar da presença manifesta de Deus, para gerar vida, para multiplicar, para ser essa transmissora geracional dos princípios de Deus para as próximas gerações, como representação do reino de Deus aqui na terra, falei ontem, como território dos céus na terra, para que nós pudéssemos implantar a cultura do reino e sermos os transmissores geracionais. Então, a história da humanidade é marcada pela estrutura familiar e é da família que a igreja, né, se fortalece. Em todos os tempos, os projetos de Deus foram realizados, tendo sempre como cenário básico a família. Desde o primeiro momento, desde o princípio, desde o Éden. Mas quando o projeto de Deus não alcançou o seu propósito, lá no Éden, por conta da desobediência, Adão e Eva perderam o paraíso, mas Deus não perdeu o objetivo. Desde aquele momento, não é? Depois Deus escolhe uma família para dar continuidade à humanidade. E aí a gente conhece a história de Noé. Então Noé entra na arca e ali salva a família dele. E da família dele continua a humanidade. Mas a gente já conhece a história, sabe que o povo andava ali sem Deus, na vida pecaminosa. E novamente Deus quer escolher para si um povo especial, zeloso, onde ele pudesse se manifestar, onde ele pudesse falar com eles, trazer as orientações. E Deus escolhe um casal, Abrão e Sara. Sarai, né, como era seu nome original. Mas ela era estéril. E ela já estava numa idade avançada. Mas, novamente, o milagre acontece, porque Deus diz: a sua descendência será como as estrelas do céu e como a areia da terra. E cumpre a promessa. Com todos os percalços que a gente conhece da história de Abraão e Sara. Mas, novamente, o povo escolhido por Deus, para ele se revelar, começou a andar distante de Deus. E aí o texto bíblico diz: e o mundo que andava em trevas viu uma grande luz, e os que jaziam na sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. E aí vem o maior plano da história, o plano da redenção. E Deus envia Jesus para nascer aqui nesse mundo, nascer de um ventre humano, de um paraíso uterino, para abrigar o seu filho. Novamente, um plano para sentir o que a humanidade sente. Jesus veio e viveu os 9 meses no ventre de uma mulher. E nasceu em uma família, a família de José e de Maria. Será que Deus não podia ter mandado Jesus aqui com 30 anos, gente? Para chegar aqui e pregar o evangelho? Poderia. Mas para Jesus compreender, entender, viver as limitações e dimensões humanas que nós passamos, ele veio aqui passar por todos os estados que nós passamos. E não foi tão fácil assim na gravidez de Maria. A gente sabe que uma criança no ventre, ela sente todas as emoções da mãe. Ela sente tudo. Então, as emoções de Jesus no ventre de Maria foram as mesmas que Maria passou, com todas as dificuldades que ela passou.
Da ansiedade, da dificuldade de ter que fugir, de saber que Herodes queria matar Jesus. Então vai para outro lugar. Depois vem o censo. Chegar lá não tem onde nascer, onde encontrar abrigo. Vai nascer numa manjedoura. Tudo para cumprir as profecias. Mas Jesus sabe tudo que a gente passa. Tudo. Desde bebê. Desde o ventre da mãe. Ele conhece as nossas lutas e dificuldades. Ele experimentou a nossa humanidade de tal forma para hoje ser o nosso sumo sacerdote eterno, para interceder por nós, para compreender tudo o que nós passamos aqui, né? Então, esse foi o maior plano da história, o plano da redenção, porque nós estávamos perdidos sem Ele. E Ele veio nos redimir. Eu creio mesmo, queridos, que o avivamento que antecederá a volta de Jesus começará na família. Eu creio que na família vai se cumprir a profecia de Joel 2:28 também na família. Porque a gente sabe que essa profecia, ela já se cumpriu uma parte e ela vai se cumprir novamente no final dos tempos. Por que diz essa profecia? E nos últimos dias, diz o Senhor, derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Isso é família, filho e filha. Mas para a palavra profética estar na boca dos nossos filhos, precisa primeiro estar na boca dos pais. Na vida dos pais. E continua, e vossos velhos terão sonhos. Gente, velho assim, como eu e Celso, né? Que temos sonhos, continuamos cheios de sonhos, não é? E queremos sonhar cada vez mais, enquanto o Senhor nos dê força e vigor, para a gente continuar a obra. E vossos jovens terão visões. Jovens com visão, jovens que conseguem compreender que toda visão humana que tem aqui, que é tão comum nas empresas, quando você entra numa empresa, eu fiz consultoria empresarial durante muitos anos, quando eu chegava, via sempre aquele cartaz pregado lá, nossa visão, nossa missão. Toda visão humana termina com a morte. Agora, a visão que transcende a morte é a visão que o Senhor nos dá da vida eterna em Cristo Jesus. Então, jovens com visão são jovens que não se deixarão influenciar por toda a filosofia e ideologias que acontecem aqui nesse mundo, que querem distanciar do projeto de Deus. Então, jovens com visão são jovens comprometidos com a palavra de Deus, né? Portanto, família, essa é a execução do projeto do coração de Deus para o ser humano, para que cada ser humano receba a proteção de um pai e de uma mãe, a fim de construir uma identidade e um destino aqui nesse universo. E não é por acaso que nos assusta tanto nesse tempo a fragilidade da estrutura familiar, deixando os filhos dessa geração sem rumo e sem norte, perdidos em si mesmo, à deriva da vida, com a identidade e uma imagem pessoal distorcidos, evidenciando o terrível plano do inferno em dar continuidade ao projeto do Éden, que é roubar do ser humano a sua própria essência vital, a sua identidade, para destruir as gerações vindouras. Portanto, é grande a nossa responsabilidade. Grande, gente. E no texto de 1 Coríntios 13, um texto bem conhecido nosso, que apresenta o amor, diz assim: ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver o amor, serei como bronze que sou, como símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé, a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará.
O amor é paciente, é benigno. O amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba. Esse é o amor que está fundamentado na fonte do amor de Deus, que foge à concepção do amor humano que nós temos, esse amor romântico, que passa diante dos primeiros problemas da vida. Não, aqui diz que na escritura de uma história de amor há sofrimento, tudo sofre. Exige fé, tudo crê. Ancora-se na esperança, tudo espera. O autor de Hebreus diz que a esperança é a âncora da alma. Então, tudo espera. Quando o mar está revolto, qual a função da âncora? Para sustentar a embarcação, para a embarcação não ir a pique, não ser destruída. A âncora da firmeza, da estabilidade. Então, a esperança faz isso conosco. E busca forças para suportar, para ser suporte para o outro. Tudo suporta. E o principal, o amor jamais acaba. Mas aí todo mundo diz, mas o amor humano acaba. Mas o amor fundamentado na fonte do amor de Deus é um amor que se renova, porque ele é abastecido cada dia com amor a Deus, o amor que flui do temor, né? E isso não cabe muito bem nas idealizações do amor, né? Mas essa é uma trajetória conjugal, onde nós encontramos lutas e desafios. E só é capaz de viver esse tipo de amor que foge à idealização é quem já cresceu. Porque olha o que diz o versículo 11. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino, e quando eu cheguei a ser homem, cheguei a ser adulto, desisti das coisas próprias de menino. Então chega um momento da nossa vida que a gente tem que crescer. A gente tem que amadurecer para enfrentar os desafios da vida. Eu costumo brincar, cresça e apareça. Não é? Por quê? Porque para a gente poder encarar os desafios da vida, tem que deixar as mazelas da alma que muitas vezes uma criança tem na inconstância que ela vive para ser alguém que assume as responsabilidades do adulto e que vai se colocar como alguém responsável para fundar a próxima geração e levar a próxima geração no caminho que o Senhor preparou para cada um, né? Então, uma história de amor, ela é escrita nos 3 tempos da vida: passado, presente e futuro. Se a gente pensasse nisso como uma linha do tempo, o passado é uma estrada cimentada. Já passou. A gente não pode mudar nada do que está lá. A gente só pode ir ao passado para aprender com o passado as lições que precisamos cultivar hoje. Mas não tem como mudar nada. É uma estrada cimentada. Você pode olhar na sua imaginação, porque a máquina do tempo ficou apenas na ficção científica. Mas o futuro é uma estrada a construir. Não está pronta ainda, a gente está construindo agora. Então, o presente é o único tempo que nós temos para essa construção. Aqui e agora. Aqui e agora nós estamos construindo para o futuro. Um poeta afirmou que o passado pode ser uma gaiola de ferro. E muita gente fica preso nela. O futuro, uma gaiola de vento. Os ansiosos entram nela. Porque ficam vivendo o futuro antes do tempo. Então, só é livre para voar. Só é livre para amar. Só é livre para poder escolher o seu caminho dentro dos princípios de Deus quem vive o presente. É aqui agora. E casamento é uma construção, gente. Toda construção
se inicia quando nós lançamos as bases para a fundação. E essas bases precisam ser sólidas, sustentáveis, bem estruturadas, para que a construção seja bem edificada e permaneça firme diante das tempestades da vida. Mas onde começa a nossa história de amor? A canção que o Celso começou a cantar é Família, uma história de amor. A mais linda história de amor, que foi a que o Senhor escreveu para nós na cruz do Calvário. Ele criou a família, ele escreveu uma história de amor. Então, quando nós começamos a escritura de uma história de amor, quando nós começamos a construção de uma família, tudo isso não começa no dia que a gente casa, começa na família de origem. É na família que nós recebemos os fundamentos do amor e do respeito. A família é o cenário de treinamento para todos os papéis que nós vamos desenvolver ao longo da vida. Porque quem não aprendeu a obedecer, gente, nunca será apto para comandar. Essa é a verdade. Então, esse campo de treinamento que é a família, esse lugar de transmissão geracional, de construção da identidade, de preparação para a vida. Na família, nós aprendemos sobre relacionamentos, nós recebemos crenças, princípios espirituais, valores, e nós lançamos as bases para o sucesso ou para o fracasso na vida. Nós lançamos as bases da família. Como uma pessoa sai da sua família de origem, define se ela está liberada para a vida adulta, responsável, ou se ela ficará aprisionada a uma infância mal resolvida, refém emocional dos pais, com dificuldades para assumir as responsabilidades na vida. E o relacionamento conjugal dos nossos pais forma o referencial que ficará marcado na nossa mente, como também o desempenho das funções paterna e materna. Um homem, ele tem como referencial paterno seu pai. Então, ele aprende a ser pai com seu pai, ou ele rejeita aquela paternidade que muitas vezes tem histórias ruins por detrás e diz, eu não quero ser um pai como meu pai. E como que ele vai construir o seu referencial? Só tem uma forma dele cumprir esse referencial, buscando na palavra de Deus. Porque a tendência de quando nós rejeitamos a paternidade dos nossos pais é sair de casa em rebelião. E aí que vem o grande problema dos filhos aprisionados aos pais. A espera de aceitação e reconhecimento, como eu falei agora à tarde, como eternos cobradores de uma dívida impagável, que nem a morte é capaz de quitar. Porque mesmo com pais mortos, muitos ainda estão prisioneiros daquilo que aconteceu lá no passado. Eles ficam nesse cativeiro da dor. Porque a dor, gente, ela pode se presentificar nos 3 tempos da vida. Quando a dor acontece, é no presente, é aqui e agora. Então, imagine se alguém me der um soco no meu braço aqui agora. É agora que eu vou sentir, não é? Vai magoar o meu braço. Então, nós poderíamos chamar a dor do presente como mágoa. Mas essa dor daqui vai deixar de se tornar visível. Eu vou olhar para ela, aquilo que no primeiro momento ficou vermelho, depois fica roxo, depois fica amarelo e some. Mas eu esqueço da dor? Não. Eu jogo essa dor para a minha memória, e o tempo vai passando, e essa dor vai ficando no passado. Só que o passado contamina o presente. Porque quando a pessoa é machucada, ela geralmente constrói algumas sentenças na sua mente. Como assim? Nunca mais ninguém vai me machucar. Nunca mais ninguém vai me humilhar. Nunca mais eu vou sofrer o que eu sofri. Eu não vou deixar. E aí, com essas frases na mente, a pessoa cria mecanismos de defesa para se proteger da dor.
Então, o que acontece com ela quando ela quer se proteger da dor? Aquela dor do passado que volta para o presente, ela vem como raiva. Ela não vem mais como mágoa. Porque a pessoa fica assim, tentando... Vocês já viram assim, quando a pessoa está com um machucado no pé, vamos imaginar que está aqui no meu pé direito, um machucado do lado de cá. Quando alguém chega perto de mim e vem me abraçar, o que eu faço com o pé? Encolho. Para me defender. Adivinha onde a pessoa vai esbarrar? Exatamente. Onde eu tentei me proteger. Por quê? Porque a tendência da gente tentar se proteger é intensificar essas dores com as escolhas que nós fazemos na fase adulta. Então, a pessoa fica tão armada para tentar se proteger que o tempo inteiro ela se defende. E aí tem um ditado popular. A melhor defesa é o ataque. Então, para se proteger da dor, ela se torna uma pessoa agressiva. A agressividade, porque a raiva, quando ela vem do passado, e aí você olha, machucou de novo, poxa vida, eu não falei que nunca mais eu ia sofrer, mas agora estou sofrendo. Não é? Essa pessoa me feriu. Machucadura em cima de machucadura. Aquela pessoa feriu novamente. E aí o que acontece? O passado contamina o presente com a raiva. A raiva entra no emocional e a pessoa passa a ser uma pessoa irritada, agressiva, pavio curto. Alguns nem pavio tem mais, já queimaram tudo. Não é? Já estoura por qualquer coisa, porque está lá já numa irritabilidade frequente. Aí o que acontece no presente? O coração fica agitado, turbulento, não é? Angustiado, onde a pessoa fica o tempo inteiro tentando se proteger de sofrer amanhã a dor que ela já conheceu ontem. E isso se chama ansiedade. E eu não estou falando dessa ansiedade comum que a gente tem, de preocupação, quando amanhã você vai viajar, você vai fazer alguma coisa, você já está ansioso. Não. Eu estou falando dessa ansiedade patológica, uma ansiedade que já se instala no corpo, que já pode ter um diagnóstico de transtorno de ansiedade, até generalizada, onde a pessoa não consegue ter harmonia na alma e nem no corpo, porque essa ansiedade vem para o corpo. A pessoa fica o tempo inteiro agitada. Vocês já viram gente que balança a perna o tempo inteiro? Não estou olhando para a perna de ninguém. Balança a mão o tempo inteiro, fica o tempo inteiro fazendo alguma coisa, porque não consegue ficar com o corpo em harmonia, porque lá dentro tem agitação, lá dentro tem ansiedade. Então, isso é a dor, gente, que vai caminhando pelo tempo. E aí ela fica refém emocional dos sofrimentos passados. E essas dores, elas produzem aquelas emoções conhecidas como emoções tóxicas. O medo, a raiva, a vergonha, tudo isso são emoções tóxicas, que vão dar origem a outras emoções destrutivas que tanto contaminam a alma. E daí surgem os comportamentos defensivos que conhecemos, que por medo de sofrer, a pessoa acaba trazendo sofrimento para a sua vida. E nesse contexto de raivas recalcadas, surge a depressão e outros transtornos psíquicos. Então, deixa eu avisar para vocês, por trás de toda depressão, tem um fundo de raiva retido, guardado, recalcado, que a raiva que não foi dirigida para o outro, que redireciona para a própria pessoa, numa demissão subjetiva de si mesmo. Isso, ela se demite. Sabe alguém que já foi demitido no emprego, sabe como que é bem a demissão? Então, a pessoa se demite da vida, se demite da alegria, se demite dos propósitos, dos sonhos, e fica vivendo uma vida de segunda categoria, uma vida medíocre. E o que acontece com isso? A raiva não tratada aflora no corpo.
nas conhecidas doenças psicossomáticas. É a linguagem da alma manifestando no corpo, porque os sintomas vão denunciar as questões mal resolvidas da alma. O corpo grita. Antigamente teve um livro lá no Brasil que chamava O Corpo Fala. Não sei se aqui alguém já leu esse livro. Eu digo que hoje o corpo grita, e muitas vezes a gente não escuta. Não é? Ele está ali dizendo, né? E a gente vê tudo isso no dia a dia, em tantas doenças que afloram na pele, que afloram no estômago, no fígado, e que pode, muitas vezes, até desenvolver numa célula cancerígena, que em cada órgão que vai atingir, vai dizer da emoção, vai dizer do que está acontecendo dentro da alma, que muitas vezes tem um gatilho que vai produzir esse adoecimento. Tantas coisas, gente. Como fazer para resolver tudo isso? Vamos logo para a solução, né? É preciso a gente ter um olhar para o início de tudo. E eu vou ler um versículo aqui, Ezequiel 28, que diz assim: você estava no Éden, no jardim de Deus. Você foi ungido como um querubim guardião, pois para isso eu designei. Você estava no Monte Santo de Deus e caminhava entre as pedras fulgurantes. Você era inculpável em seus caminhos desde o dia que foi criado, até que se achou maldade em você. Está falando de quem, gente? Lúcifer, né? Que se transformou em Satanás. Gente, Deus criou o universo celestial, seres celestiais, e Lúcifer era um anjo de luz. Deus é Deus de autoridade de lei, porque Ele é a fonte da lei. A lei harmoniza, produz equilíbrio, e a subversão da lei gera o caos e desorganiza o mundo, especialmente o mundo da nossa alma. E Lúcifer propõe no seu coração ser igual a Deus, de se assentar no trono de Deus. E aí, a soberba, o orgulho, a autossuficiência, a inveja entraram no coração dele e a criatura se rebela contra o Criador. Ele subverte a lei, a ordem e a hierarquia celestial. Consequência, expulsão da presença de Deus, a queda, e aí ele perde a identidade. Escutem isso. Ele perde a identidade. Ele era anjo de luz, se transformou em Satanás, príncipe das trevas. O que era luz virou trevas. E aí ele inaugurou a rebelião, a feitiçaria e a perversão. Ele inaugurou esse caminho, porque ele virou trevas. Ele queria ser igual a Deus. Ele queria ser dois atributos que Deus é muito especiais para o ser humano: Criador e Pai. Porque Deus nos criou e nos tornou filhos dele. Então ele queria ser criador, não cria nada, só copia, pai da pirataria, porque tudo que ele copia ele distorce. A única paternidade que foi outorgada a ele na Bíblia é pai da mentira. Mentira, não existe, não é pai de nada, não é? Mas ele quer fazer uma paternidade distorcida de Deus. Então ele quer ser pai. Mas para ele ocupar um lugar de pai na vida de alguém, ele entra num movimento de deslocar o lugar do pai na vida de um filho, para esse lugar ficar vazio. E no vazio, que é a orfandade, né, o vazio da paternidade que gera a orfandade, ele entra para ser pai. E aí, que paternidade que ele faz? Perversão. Versão distorcida do pai. E é isso que ele faz. E é isso que ele tem feito no mundo de hoje. Cada vez mais, podem prestar atenção, quantos pais estão deixando seus filhos órfãos, pais vivos, seus filhos órfãos, exatamente na fase de construção da identidade. E é exatamente aí que Satanás quer perverter o pai que ele queria ser. E ele implanta essa orfandade emocional. Isaías fala: como você caiu dos céus, ó estrela da manhã, filho da alvorada.
Como foi atirado à terra, você que derrubava as nações, você que dizia no seu coração, subirei aos céus, erguerei o meu trono acima das estrelas de Deus, eu me assentarei no monte da Assembleia, no ponto mais elevado do Monte Santo, e serei semelhante ao Altíssimo. Portanto, queridos, a estratégia de Satanás é roubar a identidade. E para roubar a identidade, ele desloca o lugar do Pai. Para começar esse vazio. Porque qual é o processo da perda de identidade? Identidade é senso de pertencimento. A quem eu pertenço? Que família? Quem é meu pai? Hoje a lei garante o direito de cada pessoa ter o nome do pai na certidão. Mas isso não garante a função. Garante um nome na certidão. Porque a função é o cuidado, é o exercício, é assumir a função. Porque a paternidade é uma convocação de Deus para um pai, uma convocação chamado espiritual, para um pai representar o Deus Pai numa família para os seus filhos. E é dessa estratégia que Satanás faz. Né? Então, o processo é a rebelião, a quebra do princípio de autoridade, a subversão da lei, e o resultado é caos interior, desorganização estrutural, desarmonia emocional, e a pessoa fica desautorizada a prosperar. Quantos filhos andando à deriva da vida? Que não avançam. Nós conhecemos a história da criação, quando Deus deu os limites para o ser humano, colocou no jardim e disse, não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal. Aí Satanás vem e diz assim, como assim? Vocês não podem comer? Não, vocês serão como Deus. Vocês serão conhecedores do bem e do mal. Certamente não morrereis. Morrer ou não morrer? Ouvir Deus, ouvir o diabo. Então, a estratégia de Satanás vai exatamente na contramão que ele vai à mulher. E ali ele vai distorcendo a palavra. Sereis conhecedores do bem e do mal. O bem eles já tinham, gente. O bem era Deus. Então, eles escolhem o mal. E quando eles escolhem o mal, a sentença de morte já está traçada. Não é? Ele preparou ali uma estratégia. E a consequência foi, o mundo interior deles entrou em caos, desorganizou, desestruturou, e compareceram os sentimentos mais primitivos, as emoções destruidoras mais primitivas que vão acompanhar o ser humano em sua existência. Porque a angústia da culpa produziu essas emoções, medo e vergonha. Toda tarde, na viração do dia, eles ouviam os passos do Pai. E quando eles ouviam os passos do Pai, era um momento muito especial que eles viviam. Mas naquele dia, quando eles ouviram os passos do Pai, o coração deles entrou em turbulência, agitação, porque eles tinham desobedecido. Então, a culpa que entrou no coração deles fez com que eles tivessem medo de Deus e fugissem da presença de Deus. Ora, gente, ali entrou a ansiedade. Ali começou a ansiedade. O que trazia harmonia naquela tarde trouxe agitação. Por quê? Porque a ausência do Pai faz isso. Eles se ausentaram do Pai. O Pai vai lá para encontrar com eles. Mas eles se ausentaram. Então, a partir dali, quando Deus chama Adão, onde estás? E ele vem e diz, mas porque tivemos medo e escondemos. Porque estávamos nus. Ora, no capítulo 2 diz que homem e mulher estavam nus e não se envergonhavam. Então, que nudez é essa? Eles perderam a cobertura da inocência. Eles descobriram, tiraram a cobertura do que Deus cobriu. Então, eles se viram nus. Os olhos se abriram, então a alma deles ficou descoberta diante da própria nudez. A nudez da alma é a pior nudez. Porque, na verdade, querido, Satanás tira todo o medo e toda a vergonha para a pessoa pecar. Depois que a pessoa peca, ele devolve todo o medo e toda a vergonha potencializados para a pessoa não confessar e não se livrar da culpa. É essa estratégia.
E muitas vezes a gente aceita Jesus, tem uma caminhada cristã e nunca volta nas coisas que preciso confessar. Porque está lá uma prisão lá dentro. Aí em Apocalipse diz, lembra-te de onde caíste e arrepende-te. Então só tem algo que pode realmente nos libertar da angústia da culpa. Mas alguns pecam no varejo e pedem perdão no atacado. Sabe o que é isso? Senhor, perdoa todos os meus pecados. O Senhor perdoa. Mas é você que precisa de dizer, Senhor, estou te pedindo perdão disso aqui que eu fiz. Desse aborto, quando eu não te conhecia. Que eu botei sangue no altar de Moloque. Nisso aqui, Senhor. E começa a um processo de confissão. Porque a confissão liberta. Cura. Transforma. E todos nós precisamos disso. E ali foi feito o primeiro sacrifício. Porque a primeira coisa que Adão fez foi fazer veste de folha de figueira, gente. Ia secar logo. Não é? Não ia cobrir nada. Aí Deus vem e faz de um pelo do animal, tira o couro do animal, o pelo do animal, faz a veste já apontando para um sacrifício perfeito que viria de Jesus, naquele momento onde ele viria para dar a sua própria vida em resgate de todos nós. Então, as consequências para o ser humano são muitas, que a gente já conhece. Mas, antes da queda, Deus já tinha dado um princípio estabelecido na Gênesis da fundação da família. Quando Deus diz em Gênesis 2:24, portanto, deixará o homem pai e mãe para se unir à sua mulher, e os serão os dois uma só carne. Isso foi dado desde o princípio. E esse princípio é subsequente ao princípio da autoridade. Deixar como? É um deixar geográfico? Não, é deixar em honra. Deixar em honra, deixar abençoado uma geração formando e fundando a geração seguinte através da liberação da bênção. E aí nos 10 mandamentos, Deus dá no 5º mandamento, um mandamento com promessa, para nortear essa cadeia de comando na família e para a gente entender como que é se deixar. Honra teu pai e tua mãe, para que seja de longa vida sobre a terra. Muitos encurtam a vida, nem sempre a vida física, mas encurtam a alegria da vida quando sai de casa em desonra, porque sai fadado ao fracasso. Honrar é dar o lugar devido de respeito. É preciso compreender a diferença entre posição e personalidade. E você fala de honra que tem na Bíblia, porque você não sabe o pai que eu tive, o pai que me abandonou. Eu ouço isso muito. A gente pode abominar a personalidade pelos erros que a pessoa cometeu, mas posição é irrevogável. Não tem como. Uma vez um paciente disse para mim, meu pai morreu. Para você ou ele morreu mesmo? Não, para mim ele morreu. Falei, você virou sepulcro ambulante? Carregando pessoas mortas dentro da alma? Por quê? Porque se está carregando, é porque não perdoa. E aí a pessoa fica refém dessas dores do passado. Porque não tem como negar a posição. Corre aqui, no sangue que a gente carrega, no DNA, nas marcas. Não tem como a gente rejeitar. Então, é preciso trabalhar. Imagina que vocês têm um presidente aqui, né? É presidente aqui em Portugal, né? Um presidente, tá? E aí você resolve ir lá e botar o nariz na cara dele e falar um monte de desaforo. O dedo. O dedo no nariz, né, Celso? E aí o que vai acontecer, gente? Tem lei aqui de desacato à autoridade? Então, o que vai acontecer? Você vai ser preso. Vai ser preso porque tem lei. Então, no mundo espiritual, quando um filho não honra um pai, isto é, não dá a ele o lugar devido, ele também cai nessa lei que está na palavra de Deus. Então, como deixar? Deixar em honra. Deixar a condição de filho para a condição de pai, para se autorizar a ser pai.
Deixar a condição de criança para a condição de adulto, como nós lemos agora, desistir das coisas de criança. De dependência para a interdependência, porque no casamento nós dependemos um do outro. De protegido para ser protetor. E de submissão à autoridade para ser a autoridade e fundar uma nova geração dentro do princípio da bênção. Essa é a condição para se construir uma estrutura forte. Quando isso não acontece, a vida vira um caos. Onde a pessoa vai, ela encontra uma autoridade rígida com ela. Você já viu esse pessoal que todo emprego ele não dá conta de lidar com o chefe? Ele fala, não, mas não é possível. Esse chefe pega no meu pé o tempo inteiro. E eu costumo falar assim, como foi você e seu pai? Porque geralmente tem uma história por detrás. Porque a pessoa não suporta a autoridade. Porque o lema dela é ninguém manda em mim. Então, onde ela vai, Deus coloca ela à prova. Você vai aprender a se submeter à autoridade. Então, começa todo esse processo. E quando casa assim, gente, o relacionamento conjugal irá sofrer todos os impactos dessa distorção, porque a desonra é a causa de muitas pessoas não assumirem as funções adequadamente na família. E aí cria as disfunções familiares e os adoecimentos emocionais. Porque esse é o propósito do inimigo. Fazer com que os pais... E vós, pais, não irriteis vossos filhos. A pior irritação que um filho pode ter não é ele ser corrigido no momento que, às vezes, o pai é meio duro. A pior irritação é o desamor. Quando ele se sente rejeitado. Quando ele não se sente amado. Quando ele não se sente protegido. E essa irritação vai produzir a desonra. E a desonra vai produzir toda essa consequência. E aí o que acontece? As dores vão para o oculto do coração. E nesse ocultismo, o inimigo entra para roubar. A ira vai gerar a desonra. E a desonra coloca a pessoa num cativeiro emocional. Davi orou no Salmo, diz assim, tira a minha alma do cárcere. Quantas almas, quantos corações estão no cárcere hoje? Porque a rebelião cria raízes na mente, estabelecendo qualquer possibilidade de enfrentamento da dor. E a pessoa anda pela vida, porque a palavra de Deus diz, em 1 Samuel 15, 23, que a rebelião é como o pecado de feitiçaria. Olha como isso é sério. Então, uma pessoa que sai de casa em desonra e que casa, ela cria as bases frágeis e as portas estão abertas para a feitiçaria dentro de casa. E aí depois não sabe por que é roubado de tantas coisas. Porque a ira oculta vai comparecer aí no coração. Porque a ira cega a visão da alma. E o foco fica nas perdas e nos sofrimentos da vida. Provérbios 30, 17. Os olhos de quem zomba do pai, ou menospreza a obediência à sua mãe, corvos no ribeiro os arrancarão, e pelos pintões da águia serão comidos. Sabe o que isso faz? A pessoa perde a capacidade de ver a beleza da vida. Faz escolhas centradas na sua dor. Porque perde essa visão, cai no laço do inimigo, como presa fácil, tem uma anestesia mental, e vai atrair pessoas que vão intensificar suas dores. Sabe o encontro de feridas? É o que acontece em muitos casamentos. E aí, quando há encontro de feridas, um espeta o outro o tempo inteiro. Porque tem medo de sofrer. Então, precisa de cura. Ou no silêncio obstinado do coração. Ou está na rebelião, ou está no silêncio obstinado do coração, que é a segunda parte de 1 Samuel 15, 23. E a obstinação é como a idolatria e culto a ídolos do lar. Lá no passado, eram os baalins, os terafins que as pessoas colocavam no oratório. Hoje, simbolicamente, a pessoa fica cultuando as falhas dos pais. Eternamente, como o exemplo que eu dei à tarde, cultuando as falhas que o meu pai, que a minha mãe, que me rejeitou e tal, ela nunca assume a responsabilidade do que vai fazer com a sua história. Porque já que ela não pode mudar a história, ela pode mudar a forma de lidar com a história. Então, a pessoa se fecha
na obstinação, na obsessão. Ela fica lá obcecada, no silêncio do coração, não lida com suas dores. E o que diz essa idolatria ao inversa? Onde está cultuando exatamente as falhas. Lá no Salmo 115 diz, os ídolos têm olhos, mas não veem. Então a pessoa não consegue enxergar. Não consegue, você fala com ela, mostra, ela não consegue enxergar. Tem ouvidos, mas não ouve. Vem para a igreja, ouve mensagem. E tem tanta coisa boa, mas não desce ao coração. Tem mãos, mas não apalpa. Não tem amor, não tem carinho, não tem toque, não tem abraço. Tem boca, mas não fala. Não fala das dores, não elabora as dores. Não lida com as suas culpas. Fica com tudo isso guardado. Tem pés, mas não andam. A vida fica paralisada. Ganha e perde, casa e separa. Todo esse problema. Porque o coração se transforma em oratório de mágoas pelas falhas cometidas pelos pais. E nessa obsessão que a pessoa vive, muitas vezes ela vai para um transtorno psíquico e começa com aqueles rituais compulsivos de repetição, porque a compulsão é um padrão de repetitivo que as pessoas colocam no lugar dos vazios afetivos perdidos no passado, sempre em busca de um amor fantasioso, onde ela pensa que organizar o tempo inteiro vai dar certo, mas, na verdade, ela nunca se sente organizada aqui dentro. Limpa o tempo inteiro. Eu recebi o marido dela que me pediu, que me falou, a mulher estava tomando em torno de 10 banhos por dia com sabão em pó. Toda ferida o corpo. Por quê? O que ela tanto tentava limpar? O que ela tanto tentava lavar que a água não lava, que o sabão não lava? Porque a sujeira é de outra ordem, é na alma. E para essa sujeira não tem água aqui que vai limpar, somente o sangue de Jesus Cristo, que nos purifica de todo pecado. Então, esses ídolos do lar, o último versículo de Salmo 115, versículo 8, tornem-se semelhantes a eles, todos os que tais coisas praticam e os que neles confiam. Então, a pessoa repete, tudo que abominou na vida do pai faz igual ao pior. Tudo que abominou na vida da mãe faz igual ao pior. Então, a vida continua numa repetição. E toda dor não transformada em palavras comparece no corpo como sintoma. O sintoma vai dizer dessa dor. E a desonra e a rebelião promove um cenário favorável para o campo das perversões, onde a pornografia entra. A pornografia vicia tanto quanto a cocaína. E ela captura os mecanismos de prazer do ser humano só para ela. E está destruindo pessoas, casamentos, com vício. E esse é um processo de destruição que leva muitas vezes a compulsões, onde a água não limpa, onde organizar não organiza, onde comprar não supre a dor e a angústia, porque lá dentro está destruído. Portanto, queridos, quando as questões familiares entre pais e filhos, marido e mulher, são trabalhadas no âmbito do amor, da graça, da misericórdia e do perdão, o depósito de ira é esvaziado e o inimigo não encontra lugar mais para atuar. Deus é um Deus de princípios e Ele não vai passar em cima dos princípios que Ele mesmo estabeleceu para nós, se nós decidirmos quebrar os princípios. Como fazer, então? O último versículo do Velho Testamento. O último livro, o último capítulo, Malaquias, capítulo 4, versículo 6, diz: e converterá o coração dos pais aos filhos, dos filhos aos pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. O movimento de cura começa na família, dentro de casa, quando os pais se movem, converter, verter, derramar, fluir, um coração que se derrama de amor para os filhos, com os filhos. É isso que significa converter. Onde os pais chegam, filhos,
me perdoe. Eu não fui o pai que você precisava. Eu não fui a mãe que você precisava. Eu falhei em tantas coisas. E aí não precisa de justificativa, porque cada um tem sua história. Mas é dizer, me perdoe. Me perdoe. Porque quando os pais pedem perdão para os filhos, se move no coração, os filhos começam a ser quebrantados. E aí começa a haver a cura na família. É tempo de cura, é tempo de conserto, queridos. Deus quer que a gente trabalhe para essa terra ferida ser curada. E há um conserto a ser feito. Não, nós podemos iniciar um novo ciclo de vida na nossa família. Um novo ciclo. Primeiro, reconhecendo o pecado de rebelião. A desobediência aos princípios de autoridade. Segundo, pedindo perdão a Deus. Devolvendo a honra aos pais. Terceiro, orar juntos. E ser abençoado pelos pais e pelos filhos. E reconhecer a autoridade dos pais e as autoridades em geral, para que haja um novo prumo na nossa vida. Porque assim a gente fecha a porta da legalidade para a desonra e para a rebelião, quando nós devolvemos a honra diante de Deus e pedimos perdão. Porque Deus trabalha em coração quebrantado, porque foi para a liberdade que Cristo nos resgatou. Gálatas 5:1. E para fechar, os teus filhos, Isaías 58:12. Os teus filhos edificarão as antigas ruínas. Levantarás os fundamentos de muitas gerações. E serás chamado reparador de brechas e restaurador de veredas, para que o país se torne habitável. Então, para que essa igreja aqui, no seu 8º ano, né, possa ter famílias curadas, cada um de nós, cada membro dessa igreja, precisa se movimentar para isso, para dizer, não, na minha família acabou toda a legalidade. Fecha a porta, porque quando tem valente a porta, o inimigo não entra mais para roubar. Porque nós não geramos filho para povoar o inferno, nós geramos filho para povoar os céus. E ninguém bate mão na nossa herança, quando nós estamos diante de Deus com o nosso coração quebrantado, em humildade, para fazermos os consertos necessários. Amém, querido? Vamos ficar em pé. Eu creio que não precisa chamar para vir à frente. Se quiserem, está à vontade, a gente ora junto aqui. Mas eu creio que esse é o momento que a família precisa estar junto. Marido e mulher, pais e filhos. E quem não está aqui com a sua família pode também entender que aqui é a família de Deus. Essa casa, aqui se reúne a família de Deus. Então, todos nós precisamos orar. Porque não tem paz perfeito. Todos nós somos imperfeitos. Então, nós queremos aqui dizer diante de Deus, Senhor, eu me comprometo para que o Senhor possa mudar a história da minha família. Eu me comprometo. Podemos fazer essa oração, gente, de compromisso. Se você está junto com seu esposo, com sua esposa, segura a mão. Se você está junto com o filho ou com a filha, segura a mão. Se você está junto com o irmão que não tem nenhuma família aqui, junte-se a ele. Aqui, a pastora está aqui, ó. Ela está sozinha. Cadê os filhos dela? Espirituais. Cadê os filhos da casa? Não é? Para estar aqui junto com ela. Nós vamos orar nesse momento, gente. Vamos orar. Vamos colocar diante de Deus. Porque o Senhor sabe aquilo que a gente precisa. Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui nessa hora, Pai, como família. Família do Senhor, Pai. Ó, Pai, em nome de Jesus, que o nosso coração, como Pai, se converta aos nossos filhos. Que o coração dos nossos filhos se converta a nós, Pai.
para que realmente haja cura na família, Pai, para que o país se torne habitável. Em nome de Jesus, nós pedimos que o Senhor entre com providência em cada família, que o Senhor comece a trabalhar, Pai, a restauração, a reestruturação de cada família aqui presente, para que essa igreja seja cheia de famílias avivadas, Pai. Em nome de Jesus, que o Senhor possa trabalhar poderosamente em cada família, que o teu amor, a tua graça, a tua misericórdia, para que cada um, Pai, sinta a tua paternidade e saia daqui hoje com a identidade afirmada. E aqueles que os pais estão distantes, Pai, que eles possam pegar o telefone e pedir perdão, que eles possam mandar uma mensagem e pedir perdão. Ah, Pai, mas tem aqueles que os pais já morreram, mas eles podem falar contigo. Ah, Senhor, se tivesse a oportunidade de ter a última conversa com seus pais, o que eles diriam? Que eles possam dizer para o Senhor, Pai, e serem curados, devolver a honra, Pai, em nome de Jesus, para que sejam livres, para que o inimigo não tenha mais como roubar, para que cada identidade seja afirmada e que toda rebelião, Pai, seja jogada por terra, em nome de Jesus, para que o amor, a graça e a honra seja estabelecida na vida de cada pessoa, Pai. É o que nós te pedimos nesta noite, Pai, em nome de Jesus. E eu queria chamar o Celso aqui, o grupo pode aguardar aqui, só para ele. Vai louvar com a história de amor? Se der para louvar. Para a gente encerrar, logo depois eu estarei ali com os livros, se alguém quiser levar, eu vou fazer a dedicatória, tá? Então, vamos louvar para depois. Tudo que eu pensar, tudo que eu falar, pode resultar em amor ou guerra. Todo meu sentir e o meu agir seja com ternura e amor sincero. Que o meu coração, sede de emoções, possa registrar bons sentimentos. E guardo na memória do amor a linda história, escrita por Deus o Criador. Quando o amor toca o coração, acontecem coisas tão bonitas. Isto vem de Deus, fonte do amor, que sustenta sempre as nossas vidas. Aleluia! Que o meu coração, sede de emoções, possa registrar bons sentimentos. E guardo na memória do amor a linda história, escrita por Deus o Criador. Louvado seja Deus, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Essa realmente é a mais linda história de amor que alguém pôde um dia registrar no papel e demonstrado por Jesus Cristo na cruz do Calvário, nos tornando uma só família.
Amém? Vamos? Bem forte. Que o meu coração, sede de emoções, possa registrar bons sentimentos, e guardo na memória do amor a linda história, escrita por Deus o Criador. E guardo na memória do amor a linda história, escrita por Deus o Criador. A mais linda história de amor. Deus abençoe vocês. Foi muito bom para mim conhecer parte da minha família. Essa parte, eu estou vendo um rapaz aqui, quase choro. Que na casa do meu primo. Nós queremos agradecer a essa igreja, os pastores, por ter confiado a nós nessa oportunidade de estarmos aqui. E não se dá púlpito sem conhecer, né? E graças a Deus, a credibilidade que vocês nos deram nos emociona e nós somos muito gratos por isso. Deus abençoe vocês, que muitos e muitos e muitos aniversários venham ainda. Deus abençoe. Amém. Vamos terminar o nosso culto em festa. Não sei o que é que eles prepararam para o último. Pode ser em festa? Pode ser como o primeiro? Pode ser pedido, discos pedidos. Amém? Enquanto eles se preparam, que eu troquei-lhes as voltas, deixem-me orar, terminar, abençoar-vos e dizer que a seguir continuamos a celebrar juntos em comunhão lá fora, na expectativa daquilo que Deus vai fazer amanhã. Pai querido, obrigado pela tua presença neste lugar. Obrigado por tudo aquilo que aqui tem acontecido nestes dias, mas também ainda aquilo que vai acontecer. Senhor, tu tens restaurado os nossos corações, a nossa mente, as nossas emoções, lavado a nossa alma. Nós queremos a Ti dar-te honra e glória e toda a liberdade de trabalhares em cada um de nós, na nossa igreja que é Tua, em nome do Senhor Jesus. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo seja convosco hoje e sempre. Amém.